Oi pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada, formada em política. Este é o meu canal e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre a péssima declaração que o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, deu com relação à homologação do acordo entre a Samarco e as vítimas daquela tragédia de Mariana. Pessoal, eu quero dizer uma vez mais que o Brasil é um país incrível, isso eu sei, vocês também sabem. E muitas das vezes, muita gente acaba ficando um pouco descrente, digamos assim, no país ou com as instituições por conta de posturas, falas e atitudes inadequadas, como essa que nós vimos durante a sessão da homologação do acordo da Vale. O Barroso não é a primeira vez que ele dá declarações, digamos assim, que fora do contexto, fora de hora, completamente inadequados. Quando Lula vence as eleições em 2022, ele estava lá nos Estados Unidos, um brasileiro que também estava lá nos Estados Unidos falou para ele assim, criticou, né, o Supremo e tudo, muito embora eu também achei inadequada a postura desse cidadão brasileiro. O ministro do Supremo tem que ter decoro. Ele vira para esse cidadão brasileiro e fala, não amola, perdeu o mané, não amola. Não é uma fala que o ministro deva proferir. A gente tem que entender as circunstâncias e como se colocar. Tem cargos que exigem, tá? Exigem decoro, e desses cargos que exige esse decoro é de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não faz sentido que ele se colocasse daquela forma. Inclusive isso viralizou de uma forma porque foi desrespeitoso, foi inadequado, e durante a sessão de ontem ele faz isso. Na verdade faz pior. Para quem não sabe, ou só para poder contextualizar, já tem quase 10 anos daquela tragédia da Samarco em Mariana. 10 anos. Isso agora está sendo homologado esse acordo entre as vítimas dessa tragédia e a Samarco e a Vale, né? Digamos assim. Só que 10 anos depois, uma tragédia que deixou 19 mortos, afetou o Rio Doce, afetou 40 municípios, afetou reservas indígenas, e 10 anos depois vem para criar uma homologação de 170 bilhões. Agora pensa, 170 bilhões, sendo que 100 milhões é para ir para a União e para Estado do Espírito Santo, Estado de Minas Gerais e os municípios que foram afetados, os 40, e para tentar dividir da melhor forma esse valor. Por isso que muitos municípios eles procuraram a Goodhead, que é um escritório lá na Inglaterra, para representar os interesses desses municípios. Inclusive, a Goodhead está sim pleiteando indenização frente à Vale, que é dona da Samarco. Então, mesmo que na cabeça do Barroso ele achou, porque ele diz que é um valor sim que é adequado, porque supostamente dá até para passar um final de semana. Eu achei isso ofensivo, achei inadequado falar que é um valor que dá para passar final de semana. Mostra que os ministros de Supremo estão igual a classe política, a elite política desse país, completamente desconexos com a realidade. Eles vivem numa bolha específica. Aí ele diz isso só para vocês entenderem. Desse valor, mais ou menos, cada vítima vai receber
35 mil reais. Depois de quase 10 anos, 35 mil reais. As vítimas que receberam um pouco mais, seria 95 mil reais, os pescadores e os agricultores. Então, quando o Barroso diz que dá para passar um final de semana, obviamente, ele, na realidade dele, ele acha que 35 mil reais é um valor para passar final de semana, e esse pessoal, além de todo o desgaste emocional e psicológico que teve também perdas físicas, então ele acha que é só um final de semana que essa galera precisa passar. Esse pessoal, só um final de semana basta para eles, porque é um dinheiro que para o Barroso, para um final de semana, dá tranquilamente. E nada, notinhas que ele faça, inclusive que ele fez depois, falar, não foi minha intenção, eu me solidarizei, não muda o contexto e a fala infeliz que ele teve, e não foi um ato falho, na minha opinião, mostra que esses ministros, eles estão desconexos com a realidade brasileira. Barroso, que fica levantando pautas progressistas. Na UNB, há 2 anos atrás ele fez isso. No início agora de novembro, ele falou que o judiciário precisa de representatividade feminina e racial. Então eles jogam essas bravatas para quem às vezes é desavisado, fala, nossa, olha como eles são inclusivos, o Barroso tá querendo que o judiciário seja mais inclusivo, mas o que ele tem feito para que o judiciário seja mais inclusivo? Nem sentido faz. Inclusive, quando ele tem a oportunidade de votar, e durante essa sessão de homologação, de mostrar um pouco de humanidade, de empatia com essas pessoas, essas vítimas, e com parentes das vítimas fatais, das 19 vítimas fatais que nós tivemos, ele abre a boca para falar que dá para passar um final de semana. Isso é ofensivo, isso é inadequado. É por isso que muita gente acaba entrando numa forma muito agressiva, digamos assim, contra o Supremo. Não que eu endosso isso, mas eu entendo, porque assim, fica parecendo que eles são os senhores de tudo, porque a partir do momento que ele faz essa fala, num total descaso e banalização com a vida, e com a vida de trabalhadores, de brasileiros igual ele. Por outro lado, quando a família de Moraes supostamente foi ofendida, a gente viu o circo que foi. Antes deles desembarcarem, já tinha uma equipe da Polícia Federal lá para prendê-los. Nem flagrante houve, e nem no país estava, era lá na Itália. Ou seja, quando é com eles, a medida é outra. Não pode. O Barroso pode falar o que quer, inclusive que uma indenização depois de quase 10 anos, né? De quase 10 anos, um valor pouco, muito irrisório. Ainda bem que muitos municípios e muitas famílias estão sim com a Good Heart buscando lá na Inglaterra os seus direitos. Aí Barroso vem e fala que dá para passar um final de semana. Ele pode falar o que quer, mas a família que falou o que quis também pro Alexandre de Moraes chegou aqui, foi-se um circo de que houve até violência física, que até agora não foi provado. Pegaram vídeos e áudios aqui e acolá. Então, tipo assim, quando é com eles, eles usam a própria máquina pública para cercear a liberdade de expressão, para encurralar. Não, peraí, não pode falar. Mas eles podem falar coisas inadequadas e passar notinhas. Notinha virou a moda pra se desculpar. Quando não é notinha, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou isso, que eu não faço isso. Então, assim, é muito ofensivo que um ministro, presidente da alta corte desse país, não tenha sensibilidade e finge que tem, às vezes, se alinhando a pautas progressistas, mas quando efetivamente é colocado para demonstrar um pouco de humanidade, de empatia, se coloca dessa forma, como se esse pessoal que passou
todos esses anos sem receber indenização. É claro que a indenização não traz os estragos, não repara os estragos, nem traz a vida de ninguém de volta, mas sim é uma recompensa, todavia, pífia, que sim, se a gente for ver, na cabeça deles, um final de semana basta, porque uma galera igual do Supremo Tribunal, que tem benefícios e subsídios que chega a 150 mil por mês, que fica saindo e fazendo lobbies com banqueiros e empresários, recebendo passagens para ir para congressos e palestras fora do país, na bolha dessa galera elitista, 35 mil é para um final de semana. É triste, é ofensivo, a gente tem que se indignar sim, mas sem politicagem, sem porque Bolsonaro falou, Lula falou. Não, que a gente, enquanto cidadãos brasileiros, que a gente entenda que é inadmissível que o ministro da Suprema Corte se coloque dessa forma. Nós todos somos errantes, somos humanos, somos falhos, mas ele não é qualquer um. É um ministro da alta corte desse país, um homem com alta habilidade jurídica, pelo menos para ser ministro do Supremo tem que ter isso, reputação ilibada. Então, um homem que supostamente conhece da legislação e da realidade do seu país, então que não poderia de forma nenhuma se colocar da forma que colocou, e eu não vi na mídia brasileira ninguém colocando essa declaração em voga, sabe? É ofensivo, é triste, principalmente com a família dessas pessoas que perderam a vida. Escutar de um ministro uma declaração dessa ofende, indigna, deixa triste. Por isso que muita gente acaba perdendo a fé no país por conta de atitudes como essas, de um ministro, presidente do Supremo, sem nenhum tipo de cuidado. Infelizmente, acontece, mas a gente não pode deixar isso abalar nossa fé no país, nossa esperança na mudança e fazer nossa parte, sim, dentro daquilo que a gente consegue, quer denunciar quando tem que denunciar, quer falar quando tem que falar, e também discernir até que ponto a gente está fazendo a nossa parte enquanto cidadãos, ou a gente só não está olhando e falar, tudo bem, a gente não consegue fazer nada. A gente consegue sim, porque o povo não é plateia fica aplaudindo, o povo tem que saber os seus direitos. Uma das coisas que a gente precisa cobrar dos congressistas, daqueles que a gente dá o nosso voto para nos representar lá no Congresso, é que se faça uma reforma no judiciário, mude essa questão de ser vitalício, a questão do Supremo, sabe? Mudar muitas coisas, fazer um referendo, ouvir o povo, porque essa galera não conhece a realidade do povo. Esse pessoal é tudo completamente elitista, desconectado com a realidade. Essas e mais notícias você vê aqui no canal da Ara.